Senador Wellington, na presidência dos trabalhos, queria saudá-lo, saudar ao senador Cristóvão, ao senador Rigufe, dizer que na semana passada nós tivemos aqui num debate muito interessante com a presença do senador Cristóvão, do senador Paim, do senador Elmano, colocando a importância da educação profissional do nosso país. E agora fico feliz, porque com essa decisão do senador Cristóvão, eu tenho a convicção que a educação profissional e a educação como um todo terá e será um tema de relevância no debate dos candidatos à presidência da República. E uma coisa que ficou claro na semana passada, quando falava, é que quando falávamos do Pronatec, que é o Programa Nacional do Ensino de Tecnologia voltado para a educação profissional, nós estávamos falando de programas. E quando falamos de programas, nós estamos falando de governos, ou seja, alguém que está transitoriamente estabelecido no poder. Mas o que nós precisamos no Brasil é olhar uma questão que é muito maior e muito mais importante, que são as políticas públicas. Porque as políticas públicas têm a ver com o Estado, têm a ver com atividades de longo prazo. Elas transpassam os governos, elas estabelecem metas e objetivos que não estão temporariamente a serviço de alguém que está temporariamente no poder. Por que, então, precisamos cada vez mais de políticas públicas robustas, senadores? Por que precisamos cada vez mais de políticas públicas bem desenhadas, bem planejadas? Porque é fundamental a política pública para que nós possamos ter conquistas sociais perenes. E é importante saber que uma política pública nada mais é do que a mobilização político-administrativa, onde se articula recursos e esforços para a solução de um problema da sociedade. Mas será que seremos capazes de produzir políticas públicas de qualidade sem entender o ambiente que estará inserido, desde o nascedouro até a execução, essas políticas públicas? É claro que não. O ambiente é fundamental para que nós possamos produzir as políticas públicas, administrar as políticas públicas, controlar as políticas públicas e torná-las efetivas na vida do cidadão, ou seja, dando consecução, estabelecendo causa e efeito para os investimentos públicos e privados em busca de uma sociedade mais justa e mais igual. E para que isso seja realizado, senadores, nós precisamos basicamente de 3 Gs. Nós precisamos de governança, nós precisamos de governabilidade e precisamos do G da gestão. Esses 3 Gs, quando se tornam maiúsculos, eles dão a certeza de que as políticas públicas estão no caminho de solucionar problemas da sociedade. Uma política pública, quando bem estruturada, ela significa a garantia da efetividade da ação governamental. Ela garante os direitos preconizados na política com os seus objetivos e para o público-alvo que aquela política se colocou à disposição. Ela dá certeza à população que as suas metas serão conquistadas no curto, no médio e no longo prazo. Ou seja, ela serve, uma política pública bem estabelecida, ela serve de guia, ela é um roteiro para que, independente do governo que esteja de plantão, nós tenhamos a certeza que aqueles governantes
irão governar mediante os objetivos e as prioridades estabelecidas na política pública. Ou seja, acaba definitivamente com aquela história que no nosso país é comumente percebido, de que um governo, quando entra, destrói os programas e as políticas públicas deixados pelo governo seguinte, ou passado. Ou seja, a gente consegue dar transversalidade no tempo para que essas políticas públicas não feneçam, não acabem durante um governo que, por questões muitas vezes pessoais do governante, por ter aquela política pública iniciada no governo anterior, ele não estabelece como prioridade. E aí eu quero trazer algo que eu acho que é muito importante. Como disse o senador Cristóvão, talvez a formação de engenheiro que tenho e também a possibilidade que tive durante a vida pública de experimentar a administração municipal quando fui prefeito, quando fui secretário de Estado do Trabalho, quando fui do Trabalho, Ação Social, da Agricultura, quando fui 2 vezes deputado estadual, é que há uma relação direta entre esses 3 eixos que eu coloquei, que é a governança, a governabilidade e a gestão, com a estratégia de planejamento. Quem gosta de planejamento sabe que o planejamento pode se dar também em 3 níveis: o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Tudo isso dialoga com os recursos, tanto financeiros, recursos humanos, e também com o recurso que é o tempo. É por isso que eu acho que a governança, ela tem um quê de estratégico. Ela se relaciona com o longo prazo. A governança nada mais é do que o grau, que o estágio de institucionalidade dos atos governamentais e sociais. A governança tem uma coisa que é fundamental. Quanto melhor ela está institucionalizada, mais facilidades tem a sociedade de fazer a sua fiscalização. Porque quando ela institucionaliza, ela coloca regras claras, estabelece a transparência, estabelece a forma de participação da sociedade, ela ampara as melhores práticas e ampara as melhores técnicas. A governança estabelece essa causa e efeito e a efetividade que se dá para os investimentos públicos que estão sendo feitos com dinheiro do contribuinte, seja ele empresário ou cidadão. É importante porque ela funciona para prover em ações de longo prazo, dando segurança socioambiental e jurídica para todos que precisam dessa política pública. Ou seja, quanto mais institucionalizado está a política pública, mais maduro é o Estado. A governança, então, se relaciona com esse planejamento estratégico de fazer do Estado um Estado que execute as suas políticas públicas em benefício da sociedade. Agora, temos que ter um alerta. O alerta é que uma governança não pode se tornar uma captura do aparelho burocrático, do orçamento e dos recursos do Estado. Esse alerta é fundamental. Quando discutirmos governança, precisamos estabelecer que essa governança, esta institucionalização, não pode capturar o Estado para parte dos setores. E é o que nós estamos vendo. Depois da Constituição de 1988, nós percebemos nos últimos anos, e a sociedade começa a se levantar de uma forma muito clara e altiva, de que os poderes executivo, legislativo e judiciário não podem consumir
o parco orçamento brasileiro nos meandros da burocracia, fazendo-se perder em eficiência os recursos que poderiam estar a serviço ou em serviços públicos à disposição da população brasileira. Não podemos pegar o pouco dinheiro orçamentário que temos e deixar que esse dinheiro se perca nesse processo burocrático, fazendo com que poucos recursos efetivamente se tornem serviços públicos no Brasil. E é por isso que a governança, ela surge não para beneficiar esse estado de coisa, mas principalmente para tornar a política pública mais racional e eficiente. Por isso que eu entendo que a governança ela é fundamental para se conversar com este futuro que se quer, para esse projeto de futuro de país que se deseja e que se almeja. No outro G, que se fala da governabilidade, é fato que a governabilidade tem a ver mais com um planejamento tático, aquele planejamento do curto prazo, da troca dos valores, da troca de interesses, tem a ver com esse ambiente político institucional que estabelece a relação de poder, de peso e contrapeso dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Com esse equilíbrio, que é o nosso objetivo, criar esse equilíbrio, nós queremos que, através do equilíbrio, nós possamos dar governabilidade entre os três poderes e estabelecendo a possibilidade de que as políticas públicas possam ser efetivadas e possam essas políticas públicas também serem aprimoradas durante o tempo. É claro que nessa governabilidade, nesse segundo G, se coloca hoje com muita força a presença do Ministério Público e a presença da imprensa e da participação social. Então, o que era simplesmente, e já era complexo, quando se via essa relação entre os três poderes, hoje, quando se fala em governabilidade, nós precisamos ampliar esse olhar, porque, além dos três poderes, nós temos a importante presença da imprensa, do Ministério Público e da participação social, isso tudo maximizado com, hoje, a vida digital, através das redes sociais, que faz com que essa governabilidade esteja o tempo todo sendo questionada ou que reflita os pensamentos que vêm do governo para a sociedade, e nesse ponto não é um fato só do Executivo, mas também os pensamentos que são gestados aqui no Legislativo, aqui no Senado, na Câmara, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores, mas também, hoje, já se começa a perceber que, inclusive, o Poder Judiciário também já faz parte dessa teia chamada governabilidade, porque passa as suas decisões serem também percebidas de uma forma muito rápidas, em tempo real, fazendo com que a sociedade reaja a favor ou contra de uma maneira muito clara. Então, esse arranjo moderno de governabilidade também impacta diretamente na execução e na concepção das políticas públicas. O último G, que eu quero chamar a atenção, que é importante para que nós possamos traduzir perfeitamente o que uma política pública pode trazer para a sociedade, ela tem a ver com a gestão. Então, ela tem a ver, se a gente for fazer essa comparação com o planejamento, ela tem a ver com o planejamento operacional. Ela se olha e se atém muito mais nas atividades orçamentárias e administrativas, e isso faz com que a sua melhora, a melhora da gestão,
estabelece diretamente a melhora dos indicadores de execução de políticas públicas. É isso que eu queria aqui colocar, a importância das políticas públicas, para que elas sejam colocadas como uma prioridade nesse país, que elas sejam desenhadas, gestadas com uma visão de longo prazo, mas para que isso aconteça, a sua concepção precisa passar pela governança, pela governabilidade e pela gestão. Sobre governabilidade, senador Wellington, eu queria aqui estabelecer que o presidencialismo de coalizão que nós estamos vivenciando hoje, ele é um presidencialismo que traz dificuldades imensas para a formatação de políticas públicas duradouras. É muito difícil um presidente ou um governador ou um prefeito estabelecer políticas públicas onde a coalizão submete eles a uma relação quase que promíscua com o legislativo. E aí eu quero aqui ressaltar que tive a oportunidade de colocar à disposição aqui do Senado e também da Câmara um projeto que é a PEC 45, que é o projeto das eleições gerais. É óbvio que já passou o momento da discussão, porque isso aqui não poderá se efetivar para eleições para o ano, mas a PEC fica aqui, que ela tem um objetivo muito claro, fazer eleições gerais no mesmo dia de vereador, de prefeito, de deputados estaduais, federais, senadores e presidentes, para que com esta possibilidade nós possamos ter essa previsibilidade que tanto almejamos, que é políticas públicas com qualidade e que estejam presentes e dando resultados durante médio e longo prazo. O que é que acontece no nosso país, senador Wellington? Quando nós descasamos as eleições municipais das eleições estaduais e federais, nós criamos um obstáculo orçamentário do planejamento orçamentário abissal, porque os dois programas, os programas municipais de política pública, não conversam com o planejamento orçamentário dos estados e da federação. Se nós tivéssemos um momento em que entrássemos todos juntos, presidente da República, governador, prefeitos, as Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores e Senado, nós teríamos um projeto de médio e longo prazo para o país. Hoje em dia, quando um prefeito está entrando, no primeiro orçamento que é devido a ele, que é geralmente no segundo ano, porque o primeiro orçamento ele herda do seu antecessor, quando ele vai fazer o orçamento dele, ele já começa a dar adeus ao governador que está de plantão e muitas vezes também ao presidente. Ou seja, muitas vezes o prefeito quer fazer um programa habitacional, mas o governo federal e o governo estadual já não têm essa prioridade nos seus orçamentos. E nós ficamos sempre com essa disputa orçamentária. Nós não temos, então, um plano de governo, e aí talvez seja uma das bandeiras que o nosso senador Cristóvão possa absorver, que é fazer um planejamento único de Estado, tendo um olhar mais coeso, principalmente sobre o planejamento orçamentário, tanto nas leis orçamentárias como também das leis orçamentárias federais, como também estaduais e municipais. Então, presidente, eu quero finalizar dizendo que o Brasil só terá essa saída, e aí é o meu olhar, né? Não acho que a política por si só ela vai gestar isto. Acho que a política partidária ela precisa se submeter a uma governança maior.
que são políticas públicas bem estabelecidas para que o governo que esteja de plantão não venha modificar esse planejamento de Estado. E é por isso, senhor presidente... Antes de Vossa Excelência concluir o seu pronunciamento, gostaria também de contribuir nessa fala, porque é uma angústia de todos nós. Nós que vivemos o dia a dia da população, eu sempre tenho dito que as pessoas que estão lá numa estrada esburacada têm pressa e fica revoltado e com razão. Quem está lá no hospital, como daqui a pouco vou falar a situação da saúde do meu estado, fica indignada e com razão. Então, a gente depara também no Brasil com a má distribuição e a má aplicação do recurso público, fazendo com que pareça que não tem recurso. Muito pelo contrário, né? O Brasil é um país com riquezas naturais muito fortes, a 7ª, 8ª potência do mundo, mas, na verdade, não se tem um planejamento ideal. Aí vem a governança. Então, se formos analisar o volume de obras inacabadas que temos hoje no Brasil, chega a ser assustador. Quase criminoso, né? Quase criminoso, exatamente. Criminoso, e a gente percebe que muitas obras, às vezes o prefeito, ela já praticamente pronta, o prefeito tem medo de colocar em funcionamento, porque também depois não tem o recurso para o custeio. E é importante, como eu disse aqui agora há pouco, estou relatando a regulamentação da Lei Candir, que para os estados exportadores isso é fundamental, e Vossa Excelência tem me ajudado muito, acompanhado nesse trabalho. Mas a gente percebe que cada vez mais o governo tem criado os programas. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos estar lá no Palácio, onde vamos estar lançando o programa, que é o Cartão Reforma. Esse aqui, pelo menos, o governo não está prometendo endividamento, né? Mas vou falar daqui a pouco sobre isso também. Mas a maioria dos programas são criados e dando a responsabilidade para o prefeito gerir esses programas. E aí não chega o recurso. Por exemplo, merenda escolar hoje, 0,3 ou 0,30 centavos é o que se paga no governo federal para o prefeito dar alimentação escolar para uma criança. E às vezes 2 e até 3 refeições, né? Assim como o transporte escolar e todas as outras áreas dos programas que são imputados aos prefeitos. E eu sempre tenho dito que os problemas estão no município, lá é que está a solução. E exatamente essa parceria não pode ser feita de uma via só. Não pode só o governo federal criar o programa e deixa a batata quente na mão do prefeito, né? E o prefeito, os vereadores, não têm como fugir da população, ele está ali presente. Por isso, a gente lutou tanto pela municipalização dos recursos, principalmente no caso da merenda escolar, porque nós tínhamos escândalos nacionais, onde a merenda escolar era comprada por preços aviltantes e, às vezes, chegava lá a merenda escolar já estragada, né? A eficiência no município é muito maior, mas, na verdade, a partilha do recurso tem que ser de acordo exatamente com o trabalho e a execução dos programas. E hoje, de tudo que se arrecada no Brasil, ainda mais de 75% fica na mão do governo federal e dos governos dos estados. É menos de 18% que vai diretamente para os 5.000 e tantos municípios. E isso se deu porque lutamos muito e fomos aumentando. A partir de 2, 3 anos atrás, mais 0,5%, está chegando hoje em 18%. Enquanto que a Constituição prevê que 22% teria que ir para os municípios. Então, eu penso que a governança, o planejamento, eu sempre tenho dito que governar é a arte também de saber priorizar esses recursos públicos, porque o recurso em abundância, a gente vê que ele acaba. Por exemplo, a Venezuela é hoje uma situação que as pessoas estão passando fome, sendo que lá tinha a grande riqueza do petróleo e hoje aquele país está em uma situação praticamente de ingovernabilidade, de guerra civil. O senador Cristóvão Buarque gostaria de fazer uma parte a Vossa Excelência. Senador Alberto, primeiro, mais uma vez, obrigado pelas palavras repetidas aí. Mas eu quero falar mesmo sobre o ensino profissionalizante, que nós dois somos defensores e estivemos juntos assistindo aquele evento formidável que são as Olimpíadas de cursos profissionalizantes no mundo. Nós vimos o sucesso que tem um jovem que faz um curso profissionalizante, maior do que um jovem que segue a universidade, na média. Tem mais jovens universitários
sem emprego na sua área do que jovens que fizeram o curso profissionalizante. E eu tenho visto que o senhor, no tempo que está aqui, é um defensor desse setor. Eu creio que o Brasil precisa fazer uma reforma ainda mais forte no ensino médio. Eu defendo que o ensino médio seja de 4 anos e não 3. E todo mundo saia do ensino médio com uma profissão. Aumentando 1 ano, além de que a gente diminui o momento em que esses jovens entram no mercado, por 1 ano, eles vão ter mais tempo para aprender idiomas, para aprender computação, mas eles vão poder ter um ofício, para que, ao sair, eles tenham essa palavra que o Brasil desperdiça, não leva em conta a educação, que é empregabilidade. Isso devia ser um item fundamental da educação. Não só isso, claro. Educação é para dar uma cidadania, para o jovem ser capaz de ler, entender a realidade ao redor dele, mas também para que, ao sair da escola, ele consiga um emprego com facilidade. Obviamente, isso depende da economia, mas depende muito da formação. O menino, a menina hoje, com um bom curso profissionalizante, tem emprego. E aí é preciso lembrar que o governo Lula se orgulha muito do Pronatec e a presidente Dilma, mas não deu certo. A evasão nos cursos do Pronatec passa de 60%. Porque para ter um curso profissionalizante no ensino médio, é preciso ter um ensino fundamental que tenha ensinado o mínimo de matemática. Tem que saber o que é ângulo reto. Tem que saber regra de 3. Tem que saber algumas palavrinhas em inglês. E hoje sai-se do ensino fundamental sem nada disso. O resultado é que ou a gente joga o curso profissionalizante muito para baixo, e aí não serve de nada, ou os alunos são obrigados a abandonar, como a gente tem visto nesses últimos anos. O Pronatec é uma boa ideia, mas não foi um bom programa. Do mesmo jeito que o Ciências Sem Fronteiras foi uma boa ideia, mandar jovens brasileiros para o exterior, mas a maneira como eram selecionados, o destino para onde eram enviados, o tempo que eles ficavam lá fora, terminou sem trazer o retorno que o Brasil esperava dos bilhões que nós gastamos com o Ciências Sem Fronteira. É preciso ter mais racionalidade no uso dos recursos. Uma boa ideia tem que ser, além de uma boa ideia, eficiente na sua execução. E isso foi desprezado muito nos últimos anos no Brasil. Sua fala tem sido aqui sempre na defesa dessa ideia de eficiência. E eu espero que essa palavra continue. Recentemente, eu falei e escrevi de que a eficiência é progressista. Eu agradeço, porque o meu partido é o progressista, viu? O seu partido é progressista, muito bem. A eficiência é progressista, não é reacionária, como a esquerda tradicional tenta passar, dizendo que a eficiência é uma questão burguesa. Isso e uma outra palavra que o senhor usou aqui na sua parte, e é uma das coisas que eu queria lhe falar e agradecer, a palavra mérito. A gente tem que trazer o mérito como um propósito do serviço público. É o mérito no lugar da cor da pele, no lugar da herança. A nobreza era por herança, a democracia por mérito. Mas nós nos acostumamos a um protecionismo tal, inclusive aos incompetentes, que não gostamos, às esquerdas, da palavra mérito. Essa é uma palavra a ser resgatada, mérito. Nós devemos promover as pessoas por mérito. Nós devemos pagar as pessoas por mérito, sobretudo no caso do setor público. O setor privado, você com seu filho, se quiser, seja leviano e não exija mérito. Depois vai se arrepender. Mas no serviço público a gente não tem direito de não colocar o mérito como um propósito fundamental para conseguir eficiência. E sem eficiência as coisas não funcionam a contento. Era isso que eu queria colocar como uma parte da sua fala. Eu agrego esses dois apartes, esses nobres apartes, dizer, senador Wellington, que fico muito feliz quando vejo Vossa Excelência lutar por mais recursos para os municípios, um dos momentos
mais felizes da minha vida foi quando fui prefeito da minha cidade, Lauro de Freitas, e tive a oportunidade de entender o real poder do poder. Eu reputo, por onde passei, sempre digo que o momento de ser prefeito foi um momento onde tive a oportunidade de mais modificar a vida das pessoas. O prefeito tem a possibilidade de mexer no humor da cidade. Eu sempre vi a cidade como algo vivo, muito vivo. E o prefeito mexe no humor da cidade e das pessoas. Quando ele tapa um buraco, quando ele resolve o problema do trânsito, ele estabelece uma qualidade de vida e ele mexe diretamente no humor, no cotidiano das pessoas. E eu percebia, né, que a função do prefeito é estabelecer essa felicidade no cotidiano, e Vossa Excelência traz aqui uma coisa importante, que é ampliar os recursos públicos para os municípios, porque lá a população está diretamente cobrando dos seus vereadores e dos prefeitos uma melhor atividade. E eu digo sempre, senador Wellington, e já saudando aqui ao presidente Eunício, que está chegando, dizer que o maior desafio que eu encontrei na vida pública, e digo para todos os prefeitos que são amigos e que estão entrando, é colocar o sonho dentro do orçamento. Colocar o sonho, as vontades, os desejos dentro do orçamento é, sem sombra de dúvida, um desafio hercúleo e que eu tenho certeza que só através, aí volto às palavras do senador Cristóvão, só através de políticas públicas eficientes, nós vamos ter efetividade dessas políticas públicas. Para finalizar, eu concordo com o senador Cristóvão, não em demérito a qualquer outra palavra, mas a meritocracia precisa ser uma forma dos melhores se relacionarem com o Estado para que a gente possa pagar melhor para quem mais faz dentro do Estado brasileiro. Então, acho que precisamos ter um Estado reformista sempre, né? Nós devemos entender o Estado como a própria sociedade em dinâmica, em processos cada vez mais efetivamente avaliados, e com isso a gente precisa aproximar esse Estado moderno da sociedade que está sempre em mudanças constantes. Então, presidente, queria agradecer e dizer que estarei aí na presidência para que Vossa Excelência